Programa livre para todos os públicos. A Câmara Municipal de Fortaleza, no dia 22/2/2011, aprovou a lei que proíbe o uso de sons automotivos instalados em porta-malas ou em carrocerias. O Panorama 180 Graus de hoje discutirá a lei que proíbe o uso de paredões. E para você, os paredões de som causam incômodo ou diversão? Para debater sobre o assunto, trouxemos a gerente da Célula de Controle da Poluição Sonora, senhora Astrid Câmara, e o empresário do ramo de som automotivo, senhor Jefferson Nelly. Muito obrigado pela participação dos senhores. Primeira pergunta eu vou fazer aos dois debatedores. Para vocês, o uso de paredão de som causa incômodo ou diversão? Por favor, senhora Astrid. Causa diversão para quem está usando e algumas vezes pode causar incômodo para as pessoas que estão na proximidade. Da mesma forma, eu concordo plenamente com a opinião. Eu acho que muitas vezes, a maioria das vezes, o som é um meio de diversão, mas pode incomodar alguém se for de mau uso, com certeza. Não tenha dúvida disso, não. No próximo bloco, discutiremos as festas que têm a participação de paredão de som. Não saia daí, eu volto já. No programa de hoje, estamos discutindo a lei que proíbe o uso de paredão de som. Para você, o uso de paredões de som causa incômodo ou diversão? Para debater o nosso programa, convidamos a senhora Astrid Câmara, que é gerente da Célula de Controle de Poluição Sonora, e o empresário do ramo de som automotivo, senhor Jefferson Nelly. É do conhecimento de todos que a lei do silêncio, ela vale depois das 10 horas da noite. A senhora acha que esse seria o motivo principal dessa lei de proibição? Na realidade, a lei que a gente tem no município, ela estabelece parâmetros diferentes de som para o dia e para a noite. Não é que a lei do silêncio exige que se faça silêncio depois de 10 horas da noite. Depois de 10 horas da noite, a legislação municipal estabelece um limite máximo de 60 decibéis e antes de 10 horas da noite você pode operar com até 70 decibéis. As festas feitas pelos donos de paredão de som geralmente são gratuitas e reúnem muita gente. O senhor acha que acabando com essas festas vai também acabar com essa forma de entretenimento? Eu acredito que sim, porque uma forma dessas festas serem organizadas um pouco afastadas de dentro de Fortaleza é justamente para que os donos de paredões organizam, justamente para evitar o incômodo da população. E acabando proibindo essas festas de se locomover, de se levar o paredão para algum canto, que as restrições são muito grandes. A princípio a lei foi feita indevidamente, assim, alguns pontos incorretos foram corrigidos. E acredito que se acabarem essas festas, que é o único ponto onde o pessoal tem de poder ligar o som, de poder brincar, de aproveitar o som, o investimento que a pessoa fez, que isso é um hobby da pessoa. Eu acredito que se evitar, se proibir isso, vai acabar com muito emprego, muita renda e vai prejudicar muita gente. Grandes paredões de som fazem a diversão de centenas de pessoas. E esse mercado da diversão inclui desde o que vende o equipamento ao que produz o CD. Confira na matéria. A melhor forma de se usar o paredão é utilizá-lo com moderação. Se todo mundo souber usar o seu paredão, eu acho que tem como não ter problema com ninguém. Por exemplo, você tem um paredão, você reunir amigos e ir para um lugar bem distante das residências, para um sítio, para uma praia, para um lugar longe da cidade, eu acho que não tem problema nenhum. Já eu sou contra a pessoa que tem um paredão e liga o paredão numa rua de residência, onde tem pessoas que trabalham durante o dia, quer descansar, e não tem zoada de paredão assim na rua, eu não sou de acordo. Com o grande número de adeptos a essa modalidade de diversão, os paredões acabam tornando-se grandes divulgadores de bandas e empresas do ramo. O paredão hoje ele divulga a banda gratuitamente para milhares de pessoas, né? Porque você está tocando, a banda que está tocando nos paredões é a banda que está no momento. A banda que está fazendo mais sucesso é aquela que está tocando nos carros de som. Por exemplo, hoje tem uma banda que toca muito nos paredões, hoje ela é a top, porque
tá tocando nos sons que o povo gosta. Ninguém que não gosta de uma banda não vai tocar no paredão. Então a galera do paredão só toca o que está sendo sucesso, que tem a melhor música, que tem a melhor qualidade. Nós sabemos que todos os anos aqui na nossa capital tem uma festa muito conhecida, chamada Pré-Carnaval das Cachorras, que é feito antes das 10 horas. Assim, tem trio elétrico, muito barulho mesmo. Então, por que essas festas são permitidas, que são feitas em vias públicas, né, bem cedo, e as pessoas colocarem paredão em casa, assim, não pode? Na realidade, o nosso Código de Obras e Postura, ele estabelece algumas concessões. Então, as manifestações populares e o pré-carnaval já entrou no calendário da cidade de Fortaleza, eles têm uma tolerância um pouco maior em relação aos níveis de pressão sonora. Então, a prefeitura tem um comitê gestor que vai criar os polos desse evento do pré-carnaval e haverá uma tolerância um pouco maior. No entanto, convém observar o seguinte: após as 10 horas, que será o término para o evento, nós estaremos na rua fiscalizando todos os carros de som que extrapolarem o horário. Os paredões mais conhecidos do nosso estado têm uma potência de som bem maior do que é permitido. O senhor não acha desnecessário e que prejudica as pessoas que estão ouvindo? Eu acredito que assim, por o som automotivo em Fortaleza, além de ser um hobby e diversão para as pessoas, como eu falei, primeiramente é um hobby. Tudo que é hobby, a pessoa que tem um som quer ser o melhor, quer ser o que tem o maior e quer aproveitar do jeito dele. Nas competições de som, que sempre tem no Eusébio, no Autódromo do Eusébio, que Parque do Vaqueiro, nas mais conhecidas, são vendidos protetores auriculares e normalmente o pessoal usa, porque se não usar, sabe que é prejudicial para o próprio usuário do som. Os donos de paredões são conscientes disso, que tem que ser usado uma proteção para isso. Assim como você vai andar de moto, você tem que ter um capacete, você tem que ter a mesma coisa, você vai ter que ter um protetor auricular. É um hobby, é ver aquilo ali tocando, ver aquilo funcionando, aquele seu investimento todinho, com todo mundo curtindo seu som, sua festa. Confira agora na matéria como é a lei do silêncio e como ela é aplicada. Problemas relacionados com barulho na cidade de Fortaleza sempre existiram, mas o Estado fiscaliza e pune quem descumpre as normas. Essa questão da poluição sonora em Fortaleza é um problema muito grave. Me lembro que quando eu era promotora do meio ambiente, nós tínhamos uma incidência muito grande de representação contra carros com esses chamados paredões. No caso da poluição sonora, para ela acontecer a caracterização e enquadramento penal, há uma necessidade da comprovação de que aquela medição tenha acontecido e ela esteja acima a partir de 85 decibéis. Por quê? Porque esse número, esse valor, é um valor onde a literatura médica e um reconhecimento da Organização Mundial de Saúde já identifica como sendo um nível de volume, um nível de pressão sonora que promova dano à saúde do homem. Assim, então, caracterizando o tipo penal do artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais. Em Fortaleza, nós temos também a legislação que cuida das infrações administrativas ambientais municipais e nessa legislação municipal há também o enquadramento da infração ambiental de poluição sonora. E nesse caso, a legislação de Fortaleza para a infração administrativa ela é até um pouco mais rigorosa, porque ela faz o enquadramento durante o período do dia e durante o período noturno. Dá 55 decibéis à noite, 65 decibéis durante o dia. E há uma necessidade que o som não esteja acima desse nível de pressão, desse valor, a partir de 2 metros de emissão da fonte, sob pena de haver um enquadramento para a caracterização da infração administrativa. E aí a infração ela vai sujeitar o estabelecimento ou a atividade ou a pessoa a uma pena de multa. Para se fazer valer a lei dos paredões, é necessário que haja um policiamento devidamente qualificado para aplicar e explicar as normas aos cidadãos. Os nossos policiais militares ambientais, eles estão sempre fazendo cursos junto aos órgãos também que participam com a gente do combate à poluição sonora. Então estão sempre estudando a legislação,
fazendo curso também de técnicas de utilização do decibelímetro, né? Como abordar nesses locais onde existe a poluição sonora. Então, os nossos policiais estão sempre sendo reciclados, né? Com essa parte tanto da legislação como da parte técnica também. Boa parte dos cidadãos apoia a medida da polícia em recolher os paredões, mas uma pequena parcela que utiliza os equipamentos ainda resistem à lei. Grande parte da população, ela recebeu de forma muito positiva a lei do paredão, certo? Porque realmente o índice de ocorrências junto aos CIOPs de perturbação do sossego alheio, em decorrência da utilização de som indevida, ela é muito grande. Cerca de 30% das ocorrências do CIOPs são relacionadas à perturbação do sossego alheio. Então, grande parte da população, ela aceitou bem a lei do paredão e tem nos apoiado. Agora, existe uma resistência por parte daquelas pessoas que ainda tentam utilizar os paredões nas vias públicas, né? Utilizam o som numa altura realmente que incomoda várias pessoas no ambiente onde fica instalado o som. As operações da Polícia Militar Ambiental são feitas em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, SEUMA, órgão que é responsável pela fiscalização sonora na cidade de Fortaleza. Existe uma ouvidoria tanto na Secretaria do Meio Ambiente do município, como também na Polícia Militar Ambiental, né? As denúncias são feitas, as pessoas podem até não se identificar. Com base nessas denúncias e com base nas estatísticas dos CIOPs, onde eles mapeiam os locais onde tem maiores índices de ocorrências de poluição sonora, a gente monta nossas operações em conjunto, né? Vai a viatura da Polícia Militar Ambiental, a viatura da Secretaria do Meio Ambiente do município, com os fiscais, onde é feita tanto a parte administrativa como a parte penal. Né? Os fiscais, eles lavram a multa, fazem a devida apreensão do paredão, do som automotivo ou do som em estabelecimento comercial. É apreendido o som e quando o caso é mais grave é feita a condução para a delegacia e a pessoa é autuada em flagrante. Gostaria de saber dos senhores qual seria a melhor alternativa para usar o paredão sem infringir a lei. Por favor, Jefferson. Para minha opinião, primeiro, que já está acontecendo, estão organizando locais especificados para isso. Existe deputado em Minas Gerais hoje que está com um projeto de lei para legalizar o paredão lá em Minas Gerais, que também é muito forte. E aqui eu acho que essa tendência vai continuar devido aos altos impostos que as lojas pagam. Hoje são em torno de 380 lojas de som em Fortaleza, só no município de Fortaleza. Som e acessórios, isso gera muito emprego indiretamente e diretamente. E eu acredito que as governantes, os prefeitos, e lógico que não vão acabar com isso, que não tem sentido. Gera renda para eles, gera renda para a gente. O que seria legal seria delimitar locais que já acontece, né? E que possa ser usado de forma que não agrida ninguém, não incomode ninguém. Tem que se conscientizar, tem que usar nas horas permitidas e no horário permitido. E no limite permitido, claro. E eu acredito que isso vai ser uma tendência, assim como foi legalizado os rachas de rua, que tinham muito em Fortaleza, hoje você não se vê. Hoje quem quer correr de carro vai para o autódromo correr. E hoje em dia, eu acho que isso é uma tendência, é legalizar, é usar direito, já que envolve tanta gente legal, tanta gente de boa índole, é levar o pessoal para curtir em cantos seguros e que não incomode ninguém. Qual seria a melhor alternativa? A própria lei, ela já faz uma previsão do uso do paredão. Tanto que muitas vezes as pessoas dizem assim, por que não proíbe fazer o paredão? E eu sempre respondo, a gente não pode proibir uma coisa que pode ser usada. Você pode usar o paredão, desde que você use num local adequado, né? Então você tem, por exemplo, restaurantes que usam som. Ele pode usar o som, o que ele não pode é usar o som que extrapole para a rua, incomodando as pessoas que não estão dispostas a ouvir aquele som. Da mesma maneira o paredão, se você tem um espaço que está com uma acústica adequada, você pode usar o paredão sim. Não tem por que impedir o uso do equipamento. Mas o que nós temos é que cuidar para que as pessoas que não estão querendo participar do evento não sejam incomodadas com o uso desse som. É isso que acontece hoje? Dentro de Fortaleza, eu não conheço um espaço adequado. Inclusive, nós temos alguns locais que a gente fiscaliza
e que até oferece risco para os fiscais, onde tem uma concentração e as pessoas não operam o som dentro dos limites da lei, e sistematicamente a gente tem feito apreensão e reincide, porque as denúncias são muito grandes. E como é feita a abordagem por parte de vocês nesses ambientes? Bem, sempre nós trabalhamos em parceria com a Polícia Militar Ambiental. Antes de outubro a gente tinha uma viatura disponível e a partir de outubro a Polícia Militar Ambiental disponibilizou 6 viaturas. Então a gente intensificou as operações, tanto que em 2012 a gente apreendeu 222 equipamentos e agora, em 2013 a gente apreendeu mais de 800 equipamentos, né, para atender essa demanda da população. A gente observa nas fiscalizações, a gente já teve carro da fiscalização perseguido por pessoas que a gente fez a apreensão, né? Então, assim, existe um risco em relação a essa fiscalização de paredão. É claro que em todo canto há risco, mas na Selma a gente observou que a fiscalização voltada para a poluição sonora é a que oferece mais risco para o fiscal, né? A respeito da multa, a multa para quem usa paredão muito alto, ela vai de R$ 912 a R$ 9.122. A senhora não acha esse valor muito alto para um crime considerado pela sociedade leve? Agora vamos voltar atrás. A multa não é para quem usa o paredão alto. Aqui em Fortaleza, basta que o paredão esteja ligado na via pública ou em um local particular de característica pública, como acontece com os postos de combustível, já está sujeito a essa penalidade da multa. Eu acredito que ela não seja alta quando você passa a ver o lado de quem denuncia, né? Então, muitas vezes tem pessoas que moram perto de postos de gasolina que ligam sistematicamente para a secretaria e dizem: ó, eu não durmo, meu filho não dorme, minha mãe não dorme. E aí eu me reporto para o cinto de segurança. A gente só passou a usar o cinto de segurança quando a notificação doeu no bolso. Senhor, como dono de empresa especializada na venda e montagem desse tipo de equipamento, não seria contra a lei só por, no caso que fosse totalmente proibido, ter algum tipo de prejuízo financeiro, ou o senhor também utiliza paredão de som? Eu utilizo paredão, eu tenho paredão, de mim eu uso sempre, e agora eu parto do princípio que é o seguinte: a partir do momento que eu incomodo alguém, não precisa uma polícia chegar para mim e me falar que eu estou incomodando alguém. Se eu souber que eu estou incomodando alguém, eu vou, desligo, e eu acredito que tem que existir um bom senso para tudo que você faz na vida. Se existe motos, hoje existem motos muito potentes que elevam um elevadíssimo nível de ruído. Você está no seu apartamento aqui deitado, dormindo, passa uma moto com altíssima velocidade, uma não, várias. Passa carros com altíssimo nível de ruído e nem por isso é uma fiscalização tão pesada quanto é com a gente, no paredão. Se, como a Astrid falou, nos postos de gasolina, certo? Existem paredões, eu acho errado, lógico que normalmente postos de gasolina tem muita residência do lado, próximas. Agora, se você estiver escutando, como já aconteceu, de clientes meus, escutando alto-falantes de porta, de carro, não incomoda ninguém, num posto de gasolina, e chegar e ser preso, eu acho que já é exceção de poder da lei, que eu acho que assim que a lei foi feita, a lei do paredão, ela proibia até então carros que saíam originais de fábrica, com 6, 8 alto-falantes, o carro já saía proibido de andar em Fortaleza. Isso era errado. Foi refeita a lei, foi refeita. Agora eu acho que ainda existem uns poucos de excessos que, lógico, como a senhora Astrid falou, e eu acho isso que não é certo, não é... Eu preciso fazer uma contrapartida. Fica à vontade. A nossa ação, ela não é da nossa vontade. A nossa ação, ela sempre é feita em resposta a uma reclamação, né? Então, assim, o fiscal não vai para um posto... Vocês estão lá como representantes. Exato. Nós estamos representando, nós estamos atendendo a uma demanda das pessoas que se sentem incomodadas. Às vezes a gente recebe pessoas lá que dizem assim: olha, mas na minha vizinhança ninguém se incomoda, só tem uma pessoa que acha ruim. O fiscal, quando ele age, ele tem que ter um princípio do direito que diz que é a impessoalidade.
ele só pode agir de forma impessoal. Então ele vai ao local. Ele só pode notificar se aquela situação estiver dentro da legislação como uma situação de infração, né? Se ele não encontrar uma situação irregular, ele não pode notificar. A senhora Astrid falou da questão do comportamento que ela recebe por parte das pessoas que estão nessas festas quando ela vai fazer a abordagem. E o que você pode dizer a respeito do comportamento das pessoas que abordam vocês para fazer esse tipo de monitoramento? Assim, graças a Deus, eu nunca fui assim fiscalizado tão hostilmente, porque eu parto do princípio que eu tenho uma noção, tem que se ter uma noção, para viver em sociedade tem que se ter uma noção de se você está incomodando alguém ou não. E o seguinte, eu acho que, como eu disse, acontece às vezes de pessoas ser presas injustamente, de estar num local onde não deveriam estar, às vezes o paredão está desligado e tem outro do lado ligado, os dois vão presos. Às vezes o justo paga pelo pecador, né? Uhum. E às vezes acontece isso. Aí, por isso, eu acho que deveria, ao invés de chegar e abordar de uma vez, deveria conversar com os donos, conversar para entrar em consenso. Jefferson, você não concorda se caso, quando eles forem fazer a primeira abordagem, não aplicar a multa, aí então se afastam, vai lá o dono do paredão, liga novamente, desrespeitando o possível aviso, né, que a equipe fez. O que você acha desse tipo de comportamento? É erradíssimo. Eu não costumo passar a mão na cabeça de cliente que faz isso. Pediu para desligar, teve uma denúncia, incomodou alguém, desliga, vai embora. Não é certo. Se você incomodando alguém, não é certo que você fique lá no local incomodando de novo. Tem que ser preso mesmo, realmente. Isso aí é um desrespeito. Se você estivesse na sua casa, se você estivesse com a sua mãe em casa doente, alguma coisa, você queria que aquela pessoa desligasse o som, com certeza. E eu acho errado, tem que ser preso realmente. Agora, como eu estou lhe dizendo, existem casos e casos. Tem casos que o justo paga pelo pecador. Mas eu quero fazer uma proposta para você. Eu me comprometo, o auditório da Selma cabe 85 pessoas. Eu me comprometo em fazer, em quantas vezes você quiser, um encontro com as pessoas que têm paredão, para a gente conversar sobre a lei, sobre como é que a gente pode operar dentro da lei, porque eu acho que a questão da educação é a mais importante realmente. Me comprometo em mostrar qual é o fundamento da nossa ação, quando é que a pessoa é notificada, quando é que ela não é notificada, o que é que ela pode fazer para não ser notificada, tudo como é que funciona. A gente já tem feito isso com outros segmentos. Até porque tem donos de som que não entendem quantos decibéis são permitidos, etc. Né? Mas no caso do paredão, a gente faz a medição para enquadrar na legislação federal. A legislação municipal não estabelece um parâmetro. Jefferson, a respeito disso, você acha que na maioria dos casos em que os proprietários de som são multados, é por essa falta de informação? Acredito que sim. Muitas vezes acontece em caso da nova lei do paredão, acredito que sim. Mas em questão de poluição sonora não, porque já existiam as leis federais e todo mundo sabe que é a famosa lei do silêncio, até 10 horas da noite, só que existe limites para o dia e para a noite. Mas em questão da lei do paredão em si, existem muitas dúvidas dos usuários ainda que não sabem que o paredão tem que andar encapado, não pode andar descoberto, existem muitas dúvidas. E eu acredito que o convite da Dona Astrid, eu acho que reforça, e eu vou aceitar o convite, vou fazer convite para outros lojistas e irei lá, com certeza vou marcar o dia com todos da rede para a gente visitar lá e participar dessa palestra. Na lei permite com que manifestações de sindicatos, religiosos, de igrejas, possam utilizar esse tipo de som alto. Por que eles não entraram assim com essa cobrança tão forte quanto as festas? Não é bem assim. Explica aí pra gente um pouco. Na lei existe uma concessão para as procissões que não façam uso de trio elétrico. Para as paradas militares, também sem uso de trio elétrico e sem uso de paredão. Para as manifestações sindicais, também sem uso de trio elétrico.
Na hora que você faz uso de um equipamento sonoro amplificado, você vai ter que se enquadrar na legislação. E as igrejas são sim fiscalizadas. Inclusive, existe decisão da Justiça dizendo que nós temos que fiscalizar os templos religiosos. Só não entra na fiscalização dos templos religiosos os sinos das igrejas. Mas o som produzido dentro das igrejas só pode vazar para a rua dentro dos limites da lei. Mas em 2013 teve uma manifestação aqui em Fortaleza muito conhecida, chamada Fortaleza Apavorada, e teve trio elétrico. E foi uma manifestação sindical, teve trio elétrico, mas não teve nenhuma denúncia para a gente ir lá fiscalizar. Se tivesse tido, a gente teria tomado uma providência. Jefferson, alguns equipamentos de som que vocês montam, né, tem um valor exorbitante, assim, bem maior do que o valor do próprio veículo que carrega o paredão. Você não acha desnecessário esse tipo de gasto, já que não é possível utilizar toda a potência do som? Não é que não seja possível utilizar, existem certos cantos que podem utilizar. Tem certas casas de eventos de paredão que pode se usar, isso é um hobby, existem campeonatos brasileiros, mundiais de som. E Fortaleza, o Ceará é muito forte nisso. A gente já participou de vários campeonatos, já tiramos vários primeiros lugares, graças a Deus, em campeonatos brasileiros. E isso é realidade, é cultura, é hobby. É a mesma coisa de o cara gastar uma fortuna de dinheiro numa obra de arte dentro de casa. É hobby, ninguém vai ver, ele vai ficar lá e é necessário. O bom mesmo é escutar o som bem alto. Não seja bem alto, da forma que o dono preferir, sem incomodar ninguém, claro. Astrid, digamos que a pessoa que tem o paredão, ela resolve não ir resgatar. Como é que é feito? Ela não quer resgatar porque o valor é mais baixo do que da multa. De certa forma, ela acha que não vai valer a pena ir lá buscar. Como é que continua o processo julgado? Quando você é notificado pela Secretaria do Meio Ambiente, você recebe um auto de constatação que ainda não é uma multa. E é dado um prazo de 5 dias, a gente atende as pessoas dia de terça e quinta, para você comparecer e tramitar esse processo administrativo. Vamos supor que a Selma apreendeu à frente do seu som. Aí a pessoa pensa assim, eu vou lá na feira da Parangaba e compro outro e vou deixar para lá. É bem mais barato que pagar a multa, né? Na realidade, esse processo administrativo que foi aberto com o auto de constatação, ele vai se transformar numa multa, vai ser levado para a PGM e essa pessoa vai ser cobrada. Então ela tem que tramitar esse processo, porque senão ela vai ficar em débito com o município. Aí vamos supor, eu vou precisar de uma certidão negativa de débito com o município porque passei num concurso. Eu não vou ter. Então ela precisa tramitar esse processo. E se a pessoa não comparecer na Selma até 60 dias, a gente pega esse equipamento e destina para a reciclagem. Então como é feito? Tipo, vai lá, pega, paga a multa e tá tudo ok. A pessoa é recebida por um advogado, o advogado explica para ela como é a tramitação desse processo, você pode pagar a multa ou você pode pagar uma compensatória ambiental e aí a gente arquiva o processo administrativo e mediante o pagamento dessa compensatória ambiental você resgata o seu equipamento e o processo administrativo se encerra ali. O advogado vai dar os passos que você pode tomar. Mas o principal, a primeira coisa que é importante as pessoas saberem, todo mundo tem direito de defesa. Então você tem 5 dias para protocolar uma defesa se você achar que a apreensão que foi feita do seu equipamento não está de acordo com a legislação. E como seria essa defesa? Aí você pega a lei, lê a lei, vê aonde foi que o agente público não agiu de acordo com aquela lei e faz a sua defesa. Quando você comete um crime de poluição sonora, você pode responder em 3 instâncias. Na Secretaria do Meio Ambiente, você responde administrativamente. Mas vamos supor que na hora de uma abordagem, esse som seja levado para uma delegacia, a pessoa vai responder criminalmente.
vai correr numa outra instância que não é administrativa. E ainda pode responder civilmente. Então, pela mesma ação, eu posso responder criminalmente, administrativamente e civilmente. Vamos para um pequeno intervalo, eu volto já, não saia daí. E para finalizar o nosso debate, peço que os nossos debatedores façam as considerações finais. Por favor, Jefferson. Espero que a lei, depois do convite da dona Astrid, espero que a lei seja mais abrangente lá na questão de conhecimento da população quanto à lei, e que os usuários de som tenham mais consciência, e que os agentes da prefeitura não sejam totalmente imparciais, que não prejudique nenhum dos usuários que usam corretamente o som. E que também a prefeitura e os outros órgãos fiscalizem não só os paredões de som, quanto a poluição. Mas, como a senhora falou, casas de show, igrejas, carnavais fora de época, que tem autorização e que no final de tudo cai a maioria das preocupações para o som automotivo. Astrid, por favor. Olha, eu acho que essa oportunidade foi preciosíssima, porque assim, o nosso interesse na secretaria é realmente estabelecer uma parceria com as pessoas. A gente tem 3 maneiras de agir em cima da poluição sonora. A mais antipática delas é a administrativa, que é a fiscalização. E a mais importante delas é a comportamental, que é a questão da educação. Por isso que eu agradeço a oportunidade desse encontro e eu acredito que vai haver uma mudança a partir do momento que a gente comece a conversar com os segmentos, né? Eu acho oportuno conversar sobre o assunto e eu acredito que se a cidade é para todos, a gente vai encontrar um meio de atender a todos. Né? Embora assim, o combate à poluição sonora ela confronta alguns direitos, né? O direito ao sossego ele se confronta com o direito ao lazer, mas a gente tem como encontrar uma maneira de conciliar, né? E a conversa é essa maneira. Obrigada. O nosso programa vai ficando por aqui. Desde já eu quero agradecer a Astrid, muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson. E para você, os paredões de som causam incômodo ou é uma forma de diversão? A gente espera ter te ajudado a formar um posicionamento. Eu te espero no próximo programa. Até lá!